Olá, meus irmãos, bem-vindo a mais um Mevan Podcast. E hoje nós estamos aqui com a figura ilustre aqui da nossa região, um irmão nosso na fé, ele que é prefeito aqui na cidade de Navegantes, nosso querido amigo Liba Fronza. Bem-vindo, Liba. Obrigado, pastor, pelo convite, obrigado pela oportunidade e é um enorme prazer estar aqui conversando com vocês e com todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Que bom. Vamos beber um pouco dessa água. Hoje vamos ter aqui muita experiência, muito compartilhar, né? Um homem que começa a sua história em Pouso Redondo. É isso, Liba? Em 1971, né? O ano que eu nasci. Olha Hoje isso. tenho 54 anos e com 12 anos de idade, né? Meu pai se mudou para Navegantes e a família toda veio junto, inclusive eu, meus dois irmãos. E ali começou a nossa história na cidade de Navegantes. Desde 1982, né? Nós moramos ali, 82, finalizando aí o ano. E ali o meu pai começou a colocar um pequeno comércio e nós começamos a nos familiarizar com a cidade de Navegantes. E foi amor à primeira vista ali? Isso, a gente já frequentava a cidade de Navegantes, meu pai já fazia veraneio nos finais de ano, a gente já conhecia. E quando saiu a notícia, ele era agricultor lá em Pouso Redondo, uma vida muito difícil. E quando ele teve a oportunidade de vender o que ele tinha lá e dar uma nova oportunidade de vida, ele resolveu vir para Navegantes porque ele via que era uma terra próspera, era uma terra que estava crescendo, que ia se desenvolver. E aí ele disse, vamos fazer os nossos investimentos e finalizar a nossa vida lá na cidade de Navegantes. E aí justamente foi isso que aconteceu, né? Infelizmente, né, ele finalizou a vida já faz tempo ali em Navegantes. Meu pai faleceu há 33 anos atrás, novo, com 51 anos de idade. Olha só. E com o falecimento dele, nós acabamos, eu e meus dois irmãos, tocando os negócios que ele tinha iniciado, que era um pequeno comércio lá na cidade de Navegantes. E dali a gente começou a trabalhar no comércio desde de novo. E até hoje a gente continua ainda com comércio na cidade de Navegantes. E agora, né, nesse novo momento da minha vida aí, como prefeito da cidade. Segundo mandato, né? Exatamente, já é no segundo mandato. Opa. É uma história também, né, que inesperado, né, porque estar prefeito da cidade de Navegantes, para mim é uma alegria muito grande, né? Eu sou muito grato a Deus por isso, porque foi um direcionamento de Deus. Né? Eu estou prefeito dessa cidade, não foi por minha vontade ou por minha determinação. Foi um direcionamento de Deus para a minha vida e confirmado. Tanto que quando eu lancei meu nome como candidato, eu já fui antes de me lançar como candidato, eu fui buscar a Deus se era essa a vontade dele. Porque por muitos e muitos e muitos anos as pessoas haviam me convidado para mim ser candidato a vereador, a vice-prefeito, e eu sempre negava. Eu dizia assim, não, eu não quero ter envolvimento com a política, eu não quero estar envolvido nesse mundo. Tanto que eu nunca fui filiado a partido, nunca tive nenhum tipo de envolvimento. E chegou esse momento, né, não que eu procurei, ele veio atrás de mim, esse movimento. Eu acabei, claro, aceitando porque hoje sou prefeito. Mas, primeiramente, buscando a direção de Deus. E quando Deus confirma, pastor, não tem jeito, né? Quando Deus dá a direção, a gente tem paz no coração, acalma a nossa alma e a gente só tem que obedecer. Né? Então, é isso que eu tenho feito. Ele é que acaba fazendo tudo, né, Liba? Fica tão leve, tão prático, né? Tão fácil de fazer, porque o esforço não é teu, né? O direcionamento, o esforço, é tudo feito por Deus. Só cabe a nosso papel, obedecer e ser atento, né? À voz que Ele tem nos mostrado. Então, eu tenho levado isso como premissa da minha vida, né? Tudo que eu faço, eu peço a Deus antes para que me dê o direcionamento, que me mostre o caminho que eu devo seguir. Porque a gente sabe como é que é a nossa vida, né? Como é que é o nosso coração. A Bíblia mesmo nos fala, né? O coração do homem é enganoso. É enganoso. Então, nós não podemos confiar no nosso coração, na nossa mente, mas nós temos uma referência. Então, essa nossa referência, ela tem nos mostrado os passos de cada dia. Eu sou grato a Ele por estar aqui nesse momento. Então, a tua vida pública, política, inicia-se, então, em 2020. Isso, iniciei em 2020, praticamente. 2020. Foi a eleição. Vou contar um pouquinho dessa história bem rapidamente. Eu sempre fui ligado... Como meu pai faleceu muito cedo, pastor, eu assumi junto com os meus irmãos os negócios da família. Eu sempre tive uma veia comercial. Eu sempre tive à frente, né,
na parte comercial da empresa. Era um supermercado, um pequeno supermercado, e eu gostava muito de atender as pessoas, fazer as compras com os representantes e tocava a parte comercial. Então, eu também fui procurar me especializar um pouquinho mais. Eu acabei me associando ao CDL, associando à Associação Empresarial, porque eu queria ter um pouco mais de conhecimento. As pessoas lá tinham mais experiência, né? E eu queria pegar um pouco. Era um gurizão novo, né? 20 anos de idade, e sempre envolvido no comercial, no associativismo também, a gente sempre lutou por isso. E durante toda essa trajetória, eu passei a ser vice-presidente do CDL de Navegantes, vice-presidente da Associação Empresarial, tive cargo na diretoria do sindicato aqui de Itajaí, do Patronal, e sempre falava para as pessoas, pastor, eu sou vice-presidente, mas não conte comigo para ser o presidente, porque eu não gosto de assumir o protagonismo, eu quero ficar sempre nos bastidores e dando suporte. Tanto que quando chegava na época das eleições da nova diretoria, eles vinham naturalmente falar comigo, agora você vai ter que assumir como presidente, o vice sempre é presidente. Eu disse, não. Lembra que nós combinamos lá atrás? Eu não vou ser presidente. E eu sempre passava a vez para outros. E chegou um momento que na Cidade Navegantes, aquela velha história, pastor, a Cidade Navegantes, aquele patinho feio, que ninguém olhava, que as pessoas desprezavam. Poxa, eu tinha comércio lá, nós tínhamos, a família tinha comércio, a cidade precisa prosperar e nós não podemos ficar nesse marasmo. E aí, dentro da Associação Empresarial, começou a ter um movimento para que a cidade fosse melhorada. E, na época, eu fazia parte, eu acho que eu era vice-presidente da Associação Empresarial, nós fizemos um movimento de poder ajudar o setor público. Nos colocamos à disposição do prefeito, na época, que estava fazendo a gestão da cidade, falando, nós não queremos cargos, nós não queremos nada, nós queremos somente participar do desenvolvimento. Por quê? As pessoas iam, os empresários, por exemplo, os investidores, iam abrir empresa em Navegantes. Chegava lá na prefeitura, eles não conseguiam abrir. Era a cidade mais difícil de abrir empresa no estado de Santa Catarina. Não sou eu que estou falando, são dados da JUSESC, a mais lenta, a mais burocrática. E aí isso nos incomodava, porque as pessoas iam na prefeitura, não conseguiam êxito, batiam na associação empresarial e nos cobravam. Como é que vocês não vão dar jeito nessa gestão? Vai acabar essa cidade. E aí o movimento da associação empresarial começou a ser em ajudar o setor público. Os prefeitos não abriram espaço para a gente. A gente acabou fazendo um movimento político dentro da associação empresarial para disputar uma eleição. E quando foi feito esse movimento político, eu era vice-presidente da Associação Empresarial e o atual presidente da época, ele seria o nosso candidato a prefeito. Né? Combinado que ele sairia da associação, teria uma nova eleição e ele assumiria como candidato a prefeito. E eu, naquele conjunto, as pessoas falaram, Lima, você vai ser o presidente da associação, então, porque você também precisa dar o suporte, né, para que o nosso presidente tenha um apoio da associação empresarial. Eu disse, não, está tudo certo, eu acho que cada um tem que fazer sua parte, eu me coloco à disposição. E isso aconteceu. Quando chegou próximo das eleições, pastor, esse candidato nosso, né, ele teve um problema na empresa dele, né, de gestão ali com pessoas, com RH, e ele acabou não podendo participar do processo eleitoral. E nós já tínhamos estruturado tudo para lançar um candidato. E aí, claro, chegou na hora, as pessoas falaram assim, tá, e agora? Não temos mais candidato. Quem vai ser o candidato? Todo mundo olhou para mim. Né? Disse, tem que ser tu, Lívia. Eu disse, claro que não, né? Porque eu não queria ser nada, e como é que eu vou ser candidato a prefeito? E aí isso chegou em mim, e aí fui, né, comentei na minha casa com a minha esposa falou assim, Lívia, se eles estão te procurando, você deve levar isso em consideração. Você não procurou. Eles vieram te procurar. Vamos buscar diante de Deus. E, claro, convoquei a minha família para isso também, né? Meus 2 irmãos, que são meus sócios. A gente tem mais um sócio numa outra empresa. Conversamos com ele também. E Deus foi dando direcionamento. Até que um certo dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu tive um sonho. E ele não sabia que eu estava sendo demandado para ser candidato a prefeito. Ele contou o sonho para mim que remetia de que eu estaria governando uma cidade. Eu disse, então, é um direcionamento de Deus. O assentamento no coração da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus irmãos, meus sócios e de todas as pessoas, isso foi me dando a confiança. E aí eu busquei a Deus, Deus me deu o direcionamento para me aceitar o convite. Tanto que eu aceitei, pastor, que eu não tinha filiado a partido nenhum, a gente foi atrás de uma busca de um partido, e naquela eleição, eram 8 candidatos a prefeitos na cidade de Navegantes. Eu era um dos 8, um dos menos cotados. E aí quando eu me coloco eu sinto que
é a direção de Deus, a gente tem que fazer a nossa parte, pastor. Sim. Deus dá o direcionamento, mas o trabalho é do homem. E aí eu fui para a rua. Eu me coloquei, abracei a campanha. Nos 45 dias de campanha, eu caminhei a cidade Navegantes toda. Uau. E daquele homem desconhecido, que eu achava que eu era conhecido, por causa do empresariado, de anos na Associação Empresarial do CDL, quando eu fui para a rua pedir voto, eu vi que o público não me conhecia. Eu batia na porta das pessoas e dizia assim, eu sou candidato a prefeito. Eu nunca te vi na vida. Nem sei quem tu és, o que tu estás fazendo aqui. E aí eu comecei a me apresentar. E tem um fato engraçado que eu sempre gosto de lembrar, que um dia eu fui bater na porta de uma senhora e ela falou assim, o que tu queres? Eu disse assim, eu vim aqui me apresentar, sou candidato a prefeito. Ela abriu a janela assim, olhou, ela disse assim, aqui não adianta, nós já temos candidato. Eu disse para ela assim, tá, mas eu posso saber pelo menos quem é? Que eu queria tentar argumentar com ela, né, para tentar mudar o voto dela. Aí ela falou assim, aqui é um tal de Liba. Eu disse, é o Liba? Eu disse, então tá bom, vota nele, não tem problema, eu vou tocar o baile para frente. Então as pessoas não me conheciam, né, mas já sabiam que queriam votar em mim. Isso é propósito de Deus. E eu de 3% de intenção de voto, chegou nas últimas semanas, aquilo começou a criar uma grande onda dentro da cidade Navegantes, pela mudança, pelo desejo de uma nova gestão. E aí, faltando 10 dias, mais ou menos, numa das conversas com meus irmãos, eu tenho meu irmão mais novo, que ele é mais cético, assim, né? Ele é muito, assim, posicionado nas suas convicções. Ele me chamou e falou assim, Liba, como é que está a campanha? Tu acha que tu tem chance de ser eleito na cidade Navegantes? Eu olhei para ele e falei assim, Tassiano, você está falando com o novo prefeito da cidade Navegantes. Né? Eu tinha convicção de que Deus daria esse direcionamento para mim. E foi isso que aconteceu. Uma eleição de 8 candidatos, eu acabei ganhando. Eram candidatos que já eram prefeitos, eram candidatos que já envolvidos na política, com muita história na política da cidade Navegantes. Mas quis Deus que fosse eu. E ele tem me abençoado até hoje, graças a Deus. E com certeza eu quero continuar sendo um instrumento nas mãos dele para poder governar aquelas cidades. E certamente serás, né, Liba? Porque, como tu falou, o coração do homem é enganoso, né? Mas, assim, eu vejo que tu te colocou realmente num lugar de dependência de Deus, né? Discernimento do falar de Deus, né? Que Deus fala com a gente, né? Exatamente. E só que muitos não têm sensibilidade para isso, né? E acaba metendo o pé pelas mãos. Mas tu respeitou o processo e o Senhor te colocou nessa cadeira, né? E para nós que somos vizinhos aqui, é notório, né? O crescimento de Navegantes, o lugar que hoje Navegantes ocupa, né? Em Santa Catarina, a importância, a relevância do Porto Navegantes, da cidade de Navegantes em si, né? A gente, como vizinho, sempre frequentamos Navegantes e, assim, é muito, né, o que Deus tem feito ali. É algo tremendo, pastor, assim, porque eu sempre falo para as pessoas, o meu conhecimento era zero em gestão pública. Não me preparei porque eu nunca tive essa pretensão, né? E como Deus honra, né? Como Deus é fiel. Ele me deu a oportunidade, de quando eu ganhei a eleição, de poder escolher todos os meus secretários. Porque, uma questão lógica, porque ninguém acreditava em mim, eu não fiz aliança com ninguém. Né? Mesmo que eu quisesse fazer, não daria, porque ninguém acreditava no nosso projeto. Para o senhor ter noção, a pessoa que nos deu a oportunidade de se filiar a um partido, que a gente teve que correr atrás de um partido, né? E todos os partidos já tinham candidatos e coisas. Aí depois, falando com essa pessoa, e é o João Paulo Kleinobing, que já foi prefeito de Blumenau, né? O pai dele foi governador. A gente chegou a ele e disse, João Paulo, ele depois falou para nós, eu só dei o partido para vocês se filiar porque não tinha outra opção, senão tinha dado para outro, né? Porque não acreditava em nós. Então, a gente conseguiu, depois dessa eleição, conseguiu montar um time de secretários, pessoas que não eram vinculadas à política, e eu não tenho amarração política com ninguém. Então, o secretário eu coloco, o secretário eu que tiro, né? E sem amarração política com ninguém. Isso deu uma grande diferença na gestão da cidade Navegantes. Isso mudou o cenário, porque a gente começou a fazer uma gestão muito mais técnica, comprometida com o resultado, e não comprometida com o resultado político, mas comprometida com o resultado da população. É isso que Deus nos proporciona, porque eu não era capacitado.
E aí aquilo que a palavra fala, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. Sim. E eu tenho plena convicção que a capacitação vem de Deus e Ele tem feito isso comigo. Eu tenho sempre pedido todos os dias que eu seja instrumento nas mãos dEle. Né? E a gente se colocando como instrumento, Ele vai nos usar. E eu tenho certeza que o que a Navegantes está passando por esse processo, né, que é um processo de transformação, pastor, é um processo assim que é latente aos olhos, que a gente enxerga, que eu mesmo, às vezes quando ando pela cidade, fico olhando assim, mas não é possível que em tão pouco tempo a gente conseguiu fazer tantas coisas. Isso não é da capacidade do homem, isso tem algo além do homem, sabe? Tem algo que a gente não consegue explicar. Até porque assim, né, Liba, todo o teu conhecimento de gestão, né, não pública, né? É o norte e o sul, né? A gestão pública é um choque. E a gestão privada, e até mesmo assimilar isso, né, para um gestor mesmo experiente como você. Mas é totalmente diferente, né? Não, eu ficava assim impressionado, tanto que nos primeiros 2 anos da nossa gestão, né, claro, assumimos lá com a pandemia, com aquela dificuldade toda, e também já foi um tempo de aprendizado. Nós mergulhamos na gestão pública para aprender a lidar e como é que fazer licitações, como é que tratava todas as concessões que nós tínhamos e também modernizar a máquina pública. Poxa, Navegantes estava muito arcaico, né? Todos os processos, era tudo manual, não tinha processo definido em nada. Então você protocolava um documento na secretaria, aquilo andava de mão em mão. Eu disse, meu Deus, mas isso é impossível. Né? Como é que a gente vai fazer controle com relação a isso? E aí a gente começou, esse tempo foi o tempo que Deus permitiu para a gente internalizar. E ali dentro montar novos processos, para depois começar a fazer entrega para a população. Então Deus tem os seus desígnios, tem as suas estratégias, e cabe a nós, pastor, somente obedecer, né? E se colocar na condição de servo, saber que não é nós, é Ele, e que nós temos que servi-lo, nós temos que obedecê-lo, e Ele vai nos dando oportunidade, capacidade e vai nos honrando. Que bom. Já quero emendar essa minha pergunta, seria mais à frente, mas assim, falando aqui por Itajaí, e aí eu não sei se isso se estende também a Navegantes, né? Mas assim, todas as administrações que tiveram, né, até agora, né? Que agora entra o Robson Coelho, que é um jovem promissor, né, inteligente, e que tem também esse desejo de inovar, de fazer com o gás todo, né? Só que todos os anteriores nunca construíram uma sucessão. Que eu acho, né, assim, um desperdício, porque são trabalhos feitos, né? Por exemplo, o seu trabalho, né, começou lá em 20 e tem ido de vento em popa, né? Só que essa gestão agora tu vai ser interrompido, não pode ser novamente, né? Sim. E aí? Pastor, eu vou ser claro para o senhor assim, né? O mesmo Deus que me colocou lá vai ser o Deus que vai me dar o sucessor, né? Não para mim, porque vai dar o sucessor para a cidade de Navegantes. Eu não tenho pretensões assim de que, acho que o grande erro de um gestor público, que ele acha que é o dono da cidade, que ele acha que ele sabe tudo, não é isso. O nosso tempo é de passagem, é passageiro. E Deus tem colocado muitas pessoas boas do meu lado, sabe? Assim, é muito incrível como a gente tem pessoas próximas de nós, envolvidas no setor público com os mesmos valores, né? Com a mesma integridade, com o mesmo propósito. Então, dentro desse grupo que hoje está comigo, eu tenho certeza que Deus vai levantar para liderar esse processo, uma sucessão nossa. Porque nós temos projetos, e cidades não acabam nunca os projetos, pastores, né? A gente acaba um projeto hoje, principalmente Navegantes, eu sempre falo para as pessoas, Navegantes é um filho adolescente.
Né? Você comprou o sapato para ele hoje, daqui a 6 meses... vai ter que trocar. O mesmo sapato, porque aquele já não serve mais. E Navegantes está num crescimento muito grande, então as demandas são sempre, né, recorrentes. Então a gente resolve um problema, daqui a pouquinho volta, o problema tem que resolver de novo. Então, desse grupo de pessoas que nós temos, eu tenho certeza que Deus já está preparando. Eu não sei qual é ainda, pastor, mas eu sei que Deus já sabe qual é que é, para dar continuidade para o desenvolvimento da cidade Navegantes. E eu tenho tranquilidade com relação a isso, porque quando o homem escolhe, a gente já falou isso, né? Ele pode escolher mal. E quando Deus prepara, ele vai preparar o melhor para nós. Então a sucessão é algo que, desse grupo, eu tenho plena convicção que vai se levantar uma pessoa, tanto das pessoas que trabalham conosco, quanto os vereadores que estão na nossa base de governo também, que ali também tem pessoas comprometidas. Vereadores que já passaram pelo nosso governo, vereadores que estão hoje atuando na nossa base de governo, secretários que já passaram pelo nosso governo, secretários que estão hoje, e os futuros que ainda virão, porque é muito dinâmico a gestão pública, né? E todos os secretários que entram lá trabalhar conosco, a gente sempre fala, você tem tempo para começar, mas para terminar a gente não sabe. Pode ser que termine amanhã, pode ser que termine daqui 1 ano, 5 anos, 2 anos, não sei. Eu tenho prazo de validade que eu, no máximo, mais 4 anos que eu vou ficar. O secretário até pode, se numa futura gestão, eles ainda continuam fazendo gestão. Mas tem um tempo também. Então as pessoas têm que entender que a gestão pública tá ali para servir. É um período de renúncia da sua própria vida, porque é pesado, é puxado. Mas é um tempo também que Deus nos dá a oportunidade de poder abençoar pessoas através do nosso trabalho. Poxa, Liba, como é bom ouvir isso de ti, porque realmente é o nosso sonho, né? Ter pessoas comprometidas com a cidade, né? Que tem uma lente cristã, né? Como a sua, que se move dessa forma, pensando no bem coletivo, né? Porque realmente, é como tu falou há pouco, né? Muitos gestores se acham o dono da cidade e eles acabam criando qualquer caminho ou atalho para se manter nesse lugar, né? E aí vem essas questões políticas, partidárias, né? E que acaba atrapalhando o desenvolvimento daquilo que o Senhor quer fazer através eu do sempre falo, pastor, assim, né? Eu, quando iniciei a minha caminhada política, né? Eu não pensava em reeleição. Não era o meu propósito. Eu vou fazer um mandato e está tudo certo. Eu continuo trabalhando na nossa empresa lá e sempre foi o nosso ganha-pão. Eu nunca precisei da política como forma de sustento. Mas sempre pensava, né, eu quero ser diferente dos que já passaram por mim. E a gente sabe que uma das maiores preocupações do gestor público é justamente assim, fazer a sucessão, mas fazer a sucessão já por alguém que ou seja familiar dele, ou seja amigo muito próximo, para que possa continuar no poder de alguma forma. Eu não penso nisso. Eu penso que a minha passagem para a cidade de Navegantes, ela tem que ser uma passagem diferente daquilo que os outros já fizeram, com muita entrega, e que também eu tenho que estar preparado para que a pessoa que vai me substituir seja melhor do que eu. Ela tem que entregar mais do que eu entreguei. Né? E ela pode ser qualquer pessoa que esteja ligada de um bom propósito, que quer continuar a cuidar da cidade. Então, eu nunca me preocupei com essa questão de sucessão. E acho que foi esse o grande segredo do sucesso da minha reeleição. Sabe? Porque eu não trabalhei politicamente para me reeleger. Eu só pensei em trabalhar para a cidade. Eu falava para os nossos secretários, pessoal, baixa a cabeça e trabalha. Trabalha, entrega. Nós estamos contratados, né, pelo povo para entregar. Não se preocupa se o fulano está falando A, B, C, o que rede social fala. Não gasta teu tempo em dar explicação para as pessoas, porque geralmente as pessoas que nos cobram muito, elas são aquelas que não querem respostas, elas querem só continuar cobrando sem propósito. E no nosso governo lá nós temos uma pauta que a gente sempre lembra disso, e foi meu chefe de gabinete que trouxe isso, que é mantra lá dentro. O sucesso do segredo nós não sabemos, mas o do fracasso é querer agradar a todos. Né? Então, você tem que saber o que você quer, irmão. Colocou lá um propósito, não interessa se A, B, C, D não gosta. Cumpre aquela tua missão e faz a tua entrega. E isso que nós fizemos. Então, quando a gente baixa a cabeça e trabalha, a melhor plataforma política para alguém que quer se desenvolver e crescer é o trabalho. A população hoje ela tem muito acesso às informações, ela conhece as pessoas. Não adianta, o discurso hoje ele tem que ser verdadeiro. Ele não pode ser um discurso assim,
faço o que eu faço, mas faço o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não adianta tu falar bem na frente de uma câmera, falar bem para as pessoas e na hora de fazer a entrega você não vai fazer. Não dá mais. Então você tem que ser verdadeiro. Sim. E tem que ser entrega. E a população, a gente já viu isso agora na última eleição, que ela reconhece esse trabalho bem prestado. Graças a Deus a gente conseguiu esse êxito, fruto de muito trabalho, muita dedicação e muito direcionamento de Deus. E aí eu te pergunto, né? Eu sei que tu conviveu pouco tempo com teu pai, né? 20 anos. 21 anos. 21 anos, né? Mas certamente ele influenciou, né? Ele te influenciou de alguma forma, né? Sim. Tanto para o teu desenvolvimento pessoal como profissional e também até como gestor. O meu pai, ele para mim é um exemplo, né? Eu, embora convivi muito pouco com ele, né? Gostaria de ter convivido muito mais, mas as lições que ele deixou foi fundamental para mim. Primeiro, da integridade. Uma frase que eu tenho até hoje, que ele me falou assim: meu filho, você não precisa combinar nada com ninguém, mas depois que você combinou, você é obrigado a cumprir. Então isso para mim é palavra, né? Se você deu a palavra, você tem que cumprir. Isso está na minha vida, né? Eu levo isso como sempre. Meu pai foi sempre um homem, né, de fazer muitos negócios, ele sempre foi um empreendedor, ele corria muito atrás das coisas. Mas eu acho que o maior patrimônio que ele deixou para mim foi me mostrar o caminho que eu sigo hoje, né, o caminho da fé. Conhecer a Deus através da vida dele. Ele era um homem que não conhecia a palavra de Deus, mas ele um dia foi convidado para participar de uma reunião da DONEP. Ele não sabia o que era a DONEP, foi porque ele era muito curioso também, foi para conhecer. E quando ele chegou lá nessa reunião, ele foi lá, um jantar, ele conheceu, e eu me lembro até hoje, ele era muito direto assim, ele voltou, ele com a minha mãe, e falou assim: ó, hoje eu conheci algo diferente que eu nunca tinha conhecido na minha vida. E eu vou dar 3 reuniões para aquele povo, para mim saber se eu vou continuar nisso ou não. Eu disse: mas o que é, pai? Ele disse: não, eu vou nas reuniões e depois eu falo para vocês. E aí ele foi nas reuniões da DONEP e encontrou um povo que começou a mostrar para ele um novo caminho. E ele entendeu que aquele era o caminho, que ele tinha que ser guiado, ele precisava caminhar naquele caminho e levar a família dele. E aí ele nos convidou para começar a frequentar as reuniões da DONEP. Né? Eu, o meu irmão mais velho, o meu irmão mais novo, e a gente começou a ter o primeiro contato com a palavra através das reuniões da DONEP, através da vida do meu pai. E ele logo em seguida, né, ele teve esse problema do infarto que ele teve, foi, né, um infarto, ele estava vindo para Itajaí, lá de Navegantes, para numa consulta médica, em cima do ferry-boat ele infartou. Ele plantou a semente, e eu vejo hoje aquilo que a Bíblia fala, né? A semente às vezes precisa morrer para dar frutos. Eu entendo perfeitamente, eu conhecendo o ímpeto dele, conhecendo como ele era, talvez ele não continuasse firme na palavra, mas ele morreu conhecendo a Cristo, né? Confessando ele como Senhor e Salvador, e nos deu a iniciativa de continuar nesse caminho. Então, daquele tempo, né, a gente conheceu a palavra e lá nós firmamos, tanto eu quanto meus irmãos. Eu já tinha um irmão que era casado, não conhecia a palavra também, tanto ele quanto a esposa dele se converteram. A mim, eu era solteiro, daí logo conheci minha esposa, né, na época namorada, aí eu comecei a levar ela nas reuniões da DONEP também, para ela conhecer. Nós acabamos nos casando já, né, conhecendo a palavra, numa igreja evangélica. Meu irmão mais novo, logo em seguida também, conhecendo a palavra, já seguiu o caminho. Então foi a semente que ele plantou, né, que deu muitos frutos. E graças a Deus, acho que o maior legado que ele deixou para nós foi a salvação, que ele nos mostrou o caminho para poder segui-lo. Que legal. Oliba, o que te move? O que te faz levantar todo dia da cama e com o desejo de servir, de continuar caminhando mesmo na adversidade? O que te move? Me move mudar a vida das pessoas. Eu, como gestor público, eu tenho essa oportunidade através de políticas públicas. Isso me move. Saber que através de um trabalho que nós estamos fazendo, muitas pessoas estão sendo impactadas, né? A gente leva qualidade de vida, a gente leva esperança. Isso me move, né? Isso não existe barreiras para que a gente possa esmorecer desse caminho. É um caminho árduo, é um caminho difícil. Gestão pública é muito difícil,
né, a gente tem que ter muita persistência, muita resiliência, né, muita determinação. E a entrega que você faz, ela muda. Inclusive, eu estava conversando com o meu vice-prefeito atual agora, o Ricardo, né, quero deixar aqui um grande abraço, e dizer para o Ricardo que o que ele está passando é um tempo que Deus está preparando, né, e que isso vai passar. Né, e eu sei que ele também vai ficar muito feliz com tudo o que está acontecendo. Não sei qual o propósito que Deus tem disso tudo, né? Mas Deus está no comando. E eu falava para ele, né, Ricardo, as dificuldades que nós estamos passando vai ser recompensada com tudo aquilo que nós estamos entregando. E é verdade, sabe? A entrega, ela supera tudo. Então é isso que nos move. Me move a acordar de manhã cedo. E olha que eu acordo cedo, tá, pastor? Eu acordo cedo. Eu acordo 4h30 da manhã. É mesmo? Todos os dias. Olha, 4h30 é meu horário de acordar. E aí eu tenho a minha rotina diária, né, matinal, eu tenho meu tempo comigo, eu tenho um tempo com Deus, eu tenho um tempo de fazer meus exercícios também, para poder depois enfrentar o meu dia. Matar o teu leão. Matar o meu leão. Agora sim, né? Há pouco você falou, Liba, assim, dessa jornada que acaba sendo diária mesmo, que te consome, né? E muitas vezes a gente tem que abdicar de muitas coisas, e inclusive de questões familiares, né? Da vida familiar comum. Como é que o Liba consegue cirandar nessas duas frentes, né? A questão pública e a família, a questão pública que te engole, Sim. né? A família que necessita, né? Da presença do pai, do marido. A Bíblia responde isso, pastor. A mulher sábia edifica o lar. Então, quando eu decidi ser candidato lá atrás, a primeira pessoa que me apoiou foi minha esposa. Né? E quando ela decidiu me apoiar, ela sabia do papel dela e sabia do que vinha pela frente para mim, né? Do tempo, ela me conhece, né? Nós já somos casados há 29 anos, então ela sabe que quando eu entro no negócio eu me dedico muito. Isso era na minha vida profissional como empresário, eu sempre fui muito dedicado, muito esforçado, eu quero fazer as coisas bem feitas. E quando eu assumi um papel de gestor público, ela sabia que eu ia me entregar de corpo e alma para isso. E ela sabia o papel dela de cuidar da minha família, cuidar da nossa casa, e sabia e sabe, né, que ela tem o papel importantíssimo de me aconselhar, de me orientar, de mostrar as coisas que eu não estou fazendo certa, de mostrar de que forma eu devo conduzir a minha família. Então a mulher sábia, ela edifica a casa. E a minha esposa, Tânia, ela é muito sábia nisso. Ela é uma mulher que, quando eu chego em casa, a minha casa é o meu lar, é o meu descanso, é o meu refúgio. Eu tenho prazer em entrar dentro de casa, sabe? Eu fico contando os minutos para poder ir para casa, porque lá eu tenho paz. Lá eu não tenho cobrança, lá eu tenho apoio, lá eu tenho todo o suporte que eu preciso. Né? Meus filhos também são duas bênçãos que Deus tem me dado, né? São filhos assim que heranças do Senhor mesmo. Então a família, ela tem dado um suporte muito grande. Ela sabe, né? Muitas vezes, pastor, assim, até interessante. Eu saio de casa às vezes, né, muito cedo. Ela nem está acordada às vezes, e às vezes chega às 11 horas da noite eu não estou em casa ainda. Né? Ela não me liga me cobrando, não pergunta onde é que eu estou. Porque existe uma relação de confiança muito grande entre nós dois, né? Ela sabe disso, ela conhece o meu caráter, e ela sabe que se eu estou fora, eu estou trabalhando, eu estou lutando pela cidade, e ela não cobra de mim. Ela diz, não, se tu está trabalhando, tá bom, se tu está entregando para a cidade, tá bom, e é isso que nós queremos, e deixa que aqui de casa eu cuido. Então, isso tem me dado muito suporte. E eu digo assim, ó, que muito do que eu estou fazendo pela cidade Navegantes, que está sendo construído, passa da minha casa, né? Porque o senhor já imaginou chegar em casa num lar com intriga, com briga, com discussão, com confusão? A tua cabeça, eu tenho pouco tempo para descansar a cabeça, então é naquele momento que eu tenho que descansar, é aquele momento que eu tenho que ter harmonia, e isso eu consigo ter assim de uma maneira fantástica. Então maravilhoso isso. O que tu faz, o que tu gosta de fazer para relaxar é justamente o convívio no lar, com a família. Eu tenho dois momentos que eu valorizo muito na minha vida. Eu convivo com a minha família, não só com a minha esposa, com meus filhos, mas com os meus irmãos, com os meus sobrinhos, com a minha mãe, né? Quando eu posso estar com a minha família, né, eu acho isso maravilhoso. Eu sempre
tento estar junto com eles. E o momento que eu faço meu exercício, que eu gosto de correr. Eu sou corredor, eu amador, né? Mas é o meu momento de cuidar da saúde, mas também cuidar da minha mente. Então, são 2 momentos importantes na minha vida. Líbia, eu queria sair um pouquinho agora da curva, porque eu tive numa reunião esses dias em uma igreja e era um evento do Legendários, né? E ali eu tomei conhecimento que tu participou, né? Desse movimento. E nas redes sociais a gente tem ouvido muita crítica com relação a isso, né? De lideranças do Brasil. E a gente tem também muitos amigos que já fizeram, já subiram o monte, né? E eu sei que existe todo um rito, um critério, né? Um comprometimento de guardar determinadas informações que era para o bem, na verdade, da coletividade daqueles que virão a fazer, né? E mediante todas essas críticas aí, o que tu acha? Você que subiu o monte, vale a pena? Incentiva? Quem critica, com certeza não subiu o monte. Primeiro passo. Eu não acredito que uma pessoa que suba o monte vá fazer crítica. Então, esses que eu vi criticando, eu também acredito que não subiram. Eu acredito que não, porque a pessoa que subiu o monte, né, ela não vai criticar, porque aquilo tem um propósito, né? Eu vejo que todo o trabalho, né, de evangelização, todo o trabalho de buscar resgatar valores, ele tem um propósito por trás disso. O Legendários é mais uma forma, Deus tem a multiforma dele de alcançar as pessoas. É assim como eu fui alcançado pela DONEP, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas, eu posso testemunhar isso da minha experiência no Legendários. Quando eu fui subir o monte, eu confesso para o Senhor que eu não sabia o que me esperava. Eu não procurei estudar, eu não procurei fazer nada. Saber, falar com alguém, nada. Eu só me preocupei porque um amigo meu falou assim: Líbia, arruma a tua mochila, cuida com o que tu vai arrumar, segue exatamente aquilo que eles estão pedindo. Então, eu só cuidei disso. Mas não fui atrás de nenhum tipo de informação. Tudo foi muita surpresa para mim. E quando eu estou lá no Legendário, eu fui impactado porque tive contato com muitas pessoas de várias coisas, né, de vários segmentos. E todos tratados de maneira uniforme. Não teve tratamento diferenciado para ninguém. Interessa quem esteja lá. Eu era o Líbia, não era o prefeito. Eu estava lá para seguir o monte. E dentro das pessoas que eu andei durante um período, eu vi testemunhos de pessoas que realmente foram impactadas pela condição de Legendário. E para mim, isso já muda toda a história, isso já tem todo o valor. A Bíblia fala que uma vida vale mais do que o mundo todo. Né? E lá eu vi pessoas realmente reconhecendo que elas precisavam mudar. Aqui ninguém está falando de religião. Nós estamos aqui falando de pessoas que precisam se encontrar na vida, de achar uma nova forma de viver, de ter uma nova esperança. Pessoas que entraram lá desesperançosas, pessoas que entraram lá destruídas e que elas viram um sentido para a vida. Né? Pessoas que estavam entrando lá com a pretensão de dizer, é a última tentativa minha, porque se não der certo eu não tenho mais esperança, talvez até tirar a minha vida. As pessoas encontraram um sentido para a vida delas. Então isso faz sentido. Né? Então o Legendários é mais uma das formas que Deus tem de alcançar vidas que estão clamando por Ele, que precisam achar o seu caminho, sabe? E não tem essa oportunidade. Então, as pessoas que criticam, pastor, pode ter certeza que elas não têm conhecimento do que isso acontece, ou não foram impactadas. Né? Porque tem pessoas que realmente elas se bloqueiam de uma maneira que elas são tão críticas que elas acabam criticando tudo, nada faz sentido para eles. Então, a gente sabe que essas pessoas não têm o que ser feito. Mas se você ainda, né, não subiu o monte e tem essa vontade, é algo que eu posso falar para você. Vale a pena, né? Não é simples, mas vale a pena. Não é fácil, né? Não é fácil, mas vale a pena. Líbia, uma passagem, um versículo bíblico, né, que tu sempre utiliza, memoriza, né, e que te ajuda em momentos... Romanos 8,18. As aflições desse tempo presente não há de se comparar com o que Deus tem nos preparado na eternidade. Então, cada vez que eu passo por uma dificuldade tão grande, uma luta, eu sei que isso é passageiro. Eu tenho algo muito maior, né, que Deus tem preparado para nós. Então, todas as coisas aqui, elas são passageiras. E Deus tem algo maravilhoso nos esperando. Que bom.
Isso me fortalece todas as manhãs, isso me dá ânimo, me dá força. Eu levo comigo sempre isso. Então, quando eu estou assim, eu sempre penso, eu tenho o Senhor comigo, né? Ele está do meu lado e Ele vai me guiar e me sustentar. Bom, Liba, eu queria deixar esse momento agora para te fazer as tuas considerações finais e a gente, infelizmente, encerrar esse bate-papo, né? Tinha muito mais coisa para a gente falar, mas... tudo certo. É o tempo que Deus nos permitiu, né? De repente, daqui a pouco, um novo encontro, né? Para a gente continuar tratando das coisas. Mas eu tenho só a agradecer essa oportunidade, né? Me colocar sempre à disposição. Eu tenho um propósito de poder servir, é esse o meu papel. Eu sempre falo que a gente tem que liderar pelo exemplo, né? Então eu quero poder sempre estar dando exemplo às pessoas, né? De tranquilidade, de humildade, de serviço. Acho que o homem público ele tem que saber que o primeiro passo dele é servir as pessoas. E eu sou muito grato, né? A essa oportunidade que Deus tem me dado de fazer gestão na cidade de Navegantes. Saber que é uma cidade que ela estava no ostracismo, uma cidade que estava esquecida, abandonada, e que a gente conseguiu, através da misericórdia de Deus, né, e do amor dele sobre as nossas vidas, começar a fazer uma nova história, escrever uma nova página da cidade de Navegantes. Hoje é a 13ª economia do estado, é uma cidade que tem seu próprio protagonismo, e hoje nós somos referência já no estado de Santa Catarina em algumas atitudes que nós fizemos na máquina pública de gestão. Então, tudo isso é para honrar e glorificar o nome do Senhor, que tem me usado como instrumento nas suas mãos. E agradeço, né, essa grande oportunidade que vocês me deram de poder compartilhar um pouquinho dessa trajetória da minha vida com vocês e que, com toda certeza, né, se vocês colocarem o Senhor à frente, não importa a luta e a dificuldade, Ele vai dar todo o direcionamento, Ele vai cuidar de cada passo que nós dermos. Esse é o grande segredo do sucesso. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, que o mais Ele tudo fará. É isso daí, Liba. Rapaz, que papo bom. Liba, muito obrigado por esse tempo. Eu sei que a agenda do prefeito não é fraca, né? E tu abrir esse tempo para a gente aqui, realmente nos sentimos honrados com isso. Queremos deixar essa casa também sempre aberta para falar do Liba, do irmão Liba. Amém. E também para falar do prefeito Liba. Amém. Obrigado. Vai estar sempre aberta aqui para te receber. Tá obrigado. Bom? Deus abençoe. Tá bem. Você que nos acompanhou até agora, fica com a gente nesse canal, compartilha esse canal, compartilha esse episódio com os amigos, com os parentes e segue aí a nossa página. Deus abençoe.